Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender Opinião, agora começando a sua segunda temporada com um convidado muito especial. Bruno Boris, especialista em direito empresarial, professor do Mackenzie. Seja muito bem-vindo, Bruno. Fernando, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Eu espero que esse bate-papo seja útil aqui para quem está acompanhando a gente. Excelente. Bom, hoje a gente vai falar então do bom uso da ferramenta recuperação judicial, certo, Bruno? O que você acha que falta hoje em dia no mercado para a ferramenta de fato ser bem utilizada? Bom, você sabe tanto quanto eu que a recuperação judicial ela veio para ficar, Sim, né? Então, a Lei 11.101 de 2005 foi uma revolução para quem atua em casa e acompanha a mudança legislativa do Decreto 7661 de 45 para 11.101, houve uma mudança brutal no que tange à recuperação judicial. E demorou alguns anos, eu acho, para o mercado começar a se adaptar, entender os limites da legislação, mas chegou, acho, um momento em que hoje, eh, tanto os empresários quanto os operadores do direito, os administradores judiciais, os juízes, eles conseguem ter uma dimensão real da amplitude da legislação e dos benefícios que ela pode causar. Não é à toa que o número tem aumentado das recuperações judiciais. Esse número tem aumentado não só por questões de crise econômica, não só. Porque muitas empresas endividadas decorrentes da pandemia ou por um momento específico do mercado, já conseguem enxergar que a recuperação judicial é uma saída, muitas vezes, de renegociação que você não consegue fazer extrajudicialmente, sim. tá? Então, assim, hoje a recuperação judicial é uma ferramenta que é muito útil, mas obviamente para você utilizar essa ferramenta, você precisa de uma assessoria adequada, você precisa pesquisar um pouquinho os tipos de dívida que você tem para ver quais tipos de dívida vão encaixar no procedimento. Sim. Você sabe que não é qualquer dívida que vai entrar lá no procedimento. Se você, por exemplo, só tem dívida fiscal, não é adequado Não você é o mais adequado, sem dúvida. né, você pode tentar procurar uma negociação diretamente na procuradoria, da fazenda, por exemplo, aguardar um refis, né, tentar fazer alguma discussão judicial, que seja, mas a recuperação judicial não seria adequado para isso. Também, dependendo da atuação como fornecedor no mercado, se você tem muita compra à vista e você precisa desse material e você não tiver caixa, talvez a recuperação judicial te deixe um pouquinho sem esse movimento, porque quando você ingressa com recuperação judicial, você vai ter um carimbo lá no seu braço, que a empresa está em recuperação, O e aí crédito, fica limitado, os pagamentos são à exatamente, vista, geralmente. exatamente. Então, se você não tiver crédito para esses pagamentos à vista, você vai ter um problema de De fluxo fluxo. operacional, Sim, você não vai ter abastecimento. Então você teria que ter um caixa um pouco mais cheio, para poder entrar com a recuperação e mesmo durante a recuperação, no período de stay, você conseguir fazer compras e vender seus produtos. Claro que vai depender muito da sua área de atuação. Agora, muita gente que trabalha, às vezes, no crédito e depende de crédito, no varejo, por exemplo, para conseguir, desafogar as mercadorias, comprar mais mercadoria, quando entra com a recuperação, é o que você falou, aí você vai ter que vender tudo à vista. sim. E muitas vezes você não consegue ter caixa para isso. Então, não é um planejamento tão simples como muitos profissionais, às vezes colegas, que começam a atuar na área de recuperação, afirmam que é dessa forma. Você precisa ter um preparo antes, você tem que analisar os julgados para ver como que o judiciário se comporta em algumas situações antes de entrar com a recuperação, mas que é um excelente remédio, sem sombra de dúvidas. Sim, eu acho que o ponto da recuperação judicial, tem a extra também, que tem, cada vez sido mais pesada, mas a judicial que a gente percebe é que muda o interlocutor, né, então, de fato, é um mecanismo que, faz com que o devedor consiga ter um melhor diálogo com os seus credores, até porque os credores sabem que, os planos de recuperação acabam, né, limitando bastante o recebimento deles e eles têm que sentar à mesa para negociar, mas como você falou, Bruno, não são todos os créditos que estão sujeitos aos efeitos da recuperação. E dependendo da dinâmica desses créditos, das características desses débitos, né, do devedor, a recuperação judicial não vai ser útil para ele, não vai conseguir, reestruturar uma dívida que, por exemplo, não está sujeita, né. Exatamente. Então é importante você fazer essa análise. A recuperação extrajudicial, por exemplo, ela até seria menos traumática, né, Sim, para um devedor,
porque ele tem lá débitos que ele consegue negociar diretamente com seus credores. Perfeito. Ele conseguiu negociar, ele vai lá, leva para o juízo, a grosso modo, para quem não acompanha muito a área, você pede para o juiz homologar, o juiz homologa e você começa a cumprir o plano. Claro que nem sempre o credor vai querer negociar sem a mediação do poder judiciário, Sim, né. Então, quando você tem o poder judiciário fazendo essa mediação com o auxílio do administrador judicial, que também fiscaliza a empresa, sim. dá um pouco mais de segurança para o credor, para negociar. O próprio devedor, ele fica um pouco mais alerta, porque ele sabe que ele vai ter essa, eu chamo de dupla fiscalização, né, Sim. mas e é mesmo. O juiz ele fiscaliza, mas ele tem o auxílio do administrador judicial, então isso deixa o devedor um pouco mais alerta para prestar informações, para conversar com os credores. Então me parece que a judicial, nesse aspecto, ela auxilia mais o devedor na hora da negociação. Eu acho que ela até uma segurança também para os credores, a judicial. Acho que o principal, problema da extrajudicial, acho que é um mecanismo fantástico que, deve ser cada vez mais usado, mas acho que o principal problema é a questão da lista de créditos. Falando, como conhecedor também da matéria, eu nunca vi uma lista de credores correta 100%. Em 100% dos casos que eu já atuei na minha vida, 100% a lista estava errada. Então como é que Tem você algum erro, né? tem erro, né, tem erro e tem outras coisas também ali. Então como é que você vai confiar na recuperação extrajudicial que aquele quórum, de aprovação do plano está correto em relação a valores de Perfeito. crédito, etcétera? Não tem como. Então a judicial ela tem, sem dúvida, muito mais segurança, por isso que alguns administradores judiciais também, são nomeados para recuperações extras, para atuarem nesse ponto específico, analisar os créditos, porque daí sim vai dar uma segurança para o juízo de homologar aquela recuperação de fato com o quórum, cumprido mesmo e não com um Exato. Agora quórum, correto. e não É. com um quórum eventualmente inflado, Isso, algum fictício, né, que exatamente. pode acontecer, tem muito erro que acontece também, né. Sim, tem erro, às vezes, por má gestão da empresa Sim, interna, que não consegue avaliar os créditos, ou por às vezes, já vi casos de devedores que incluem multa contratual, né. O administrador vai lá, pede uma nova relação de informações do determinado credor, aí vai ao departamento financeiro e coloca uma multa, que em tese nem seria aplicada, ou faz uma atualização não adequada, mas ainda você vai ter o administrador lá que vai checar isso antes de publicar, por exemplo, lá o segundo edital, sim, né, sim. após as habilitações, e divergências administrativas, o administrador ele chega na empresa, ele faz um checklist com a empresa, Sim. quando ele não consegue ter os documentos, né, para poder chegar naquele valor, ele pede isso para a empresa, então de fato, nisso você tem razão. Eu acho que para o credor é mais seguro a judicial, Sim, porque os dados que vão estar lá expressos naquele edital são mais fidedignos, com certeza. né. Da nomeação do administrador judicial, acho que na partida, o dever dele é já pedir todos os documentos de lastro de crédito na empresa para quê? Para ele primeiro identificar se aqueles créditos lançados de fato existem, depois identificar o valor exato, porque se a empresa está em crise, é por problema muitas vezes de gestão. Então, se é um problema de gestão, global, imagina nos números da empresa. Então tem muita lista de créditos que sai errada, de fato por incapacidade da empresa de, saber quanto deve. Então, poxa, às Exatamente. vezes eu lanço o crédito de banco como o crédito principal, eu tomei um empréstimo de 10 milhões, paguei 1 milhão, então devo 9. Não, você não deve 9. Você deve todos os encargos, além dos, Isso, e não se sabe tem que nem fazer a calcular. projeção, ele Você tem a cédula de crédito bancário? Não tem, né, quantas vezes, o AJ ele vai na empresa e muitas vezes ele contata o próprio credor também antes de para obter a divergência pra obter documentação. antes de divergência e habilitação para obter os documentos. A missão da administração judicial é analisar tudo e entregar a verdade do crédito. O crédito é esse, são essas as classes, são esses os valores, Sim, é isso. E aí sim você ter mais segurança, mas é o que a gente estava conversando até um pouco antes da gravação. O problema, de fato, é na parte da gestão das empresas. Isso complica bastante, né, Bruno? a gestão, o brasileiro, do modo geral, eu estou falando isso aprioristicamente, né, mas devem ter estudos que analisam isso, mas você vê que a população brasileira é uma população empreendedora. Sim, O povo brasileiro é empreendedor. Uma vez um professor de economia
que eu tive na faculdade falou: o brasileiro é empreendedor. Se você passar numa comunidade, você vai ver vários negóciozinhos, Assim, vários barizinhos, salão de beleza, o tamanho de uma porta, mas você vai ver. Então o brasileiro tem um espírito empreendedor. Infelizmente, eh, de uma maneira proporcionalmente complexa também, o brasileiro não consegue, às vezes por falta de educação formal, falta de informação, ele não consegue ou não tem até por questões econômicas, como estudar previamente antes de exercer uma atividade. E isso olha, gera um problema às vezes até na universidade. Eu vejo na academia a dificuldade do aluno ter aula de empreendedorismo, por exemplo. não Ele, consegue nem enxergar, ele não né. consegue enxergar. Ah, Enxerga o empreendedorismo, mas não enxerga tudo toda a parte formal por trás disso, né. exatamente. Então ele enxergam o empreendedorismo como, bom, eu vejo aqui o Steve Jobs que começou numa garagem, o Bill Gates começou, eu quero chegar lá. Mas assim, existe todo um caminho. Você tem que organizar como empresário regular, registrar a empresa para ter o benefício da recuperação judicial. Um detalhe, né? Quem tem recuperação judicial é empresário regularizado, Sim, tá? Se você não é empresário regularizado, não importa que você movimenta muito dinheiro. Ah, eu movimento R$ 1 milhão por mês, mas se você não tem registro na junta comercial, não é empresa, você não vai ter esse benefício sim. quando necessário. Então você tem que se registrar, você tem que ter uma contabilidade correta. E às vezes eu vejo um empresário que ele faz a conferência bancária, a contabilidade, do jeito que ele quer. Ele lança lá, isso aqui coloca como retirada, isso aqui é reembolso de despesa, isso aqui. E às vezes é fictício, Sim. né? Então coloca lá uma retirada de lucro antecipado fictício, que não corresponde à realidade. Aí peraí, como que você entrou com recuperação e você tem uma retirada de lucro de 100 mil? Que lucro é esse se você está em recuperação judicial? E é quando você entra na recuperação, você vai pegar o juiz, vai pegar os credores, vai pegar o administrador judicial, ele vai falar assim: "Ó, você está tendo um lucro aqui de X". Como que você está tendo um lucro de X? Vamos já mudar isso aqui nem pode, meu amigo. Sim. Você declara. Tem justificativa, né, pra uma retirada desse montante, Exato. uma empresa do teu porte. Pode caracterizar esvaziamento patrimonial, Sim, né. Da onde você tirou? Por que você tirou? "Ah, não, mas é lucro antecipado", mas se você já entrou com a recuperação, em tese, lucro você não tem. não tem não, não, a empresa, a imensa maioria, quase a totalidade das empresas em recuperação tem prejuízo contábil, né, então Então, não tem lucro ali. exatamente, mas você declara como lucro, pode caracterizar um crime. Sim, Então o que eu percebo, do empresário de uma forma geral, é essa falta de gestão que você menciona, que obviamente você e todo mundo que atua na área, de administração deve encontrar quando entra numa empresa. Nós, como advogados, na minha área mais atuando para credores, excepcionalmente para devedores, a gente percebe isso quando a gente pede também informações. Olha, o administrador pediu isso, o juiz pediu informações sobre aquela despesa, e a empresa não consegue passar isso para nós. sim, Então a gente não consegue, "Vai lá doutor e fala tal coisa", eu preciso de um elemento, você tem que me justificar como esse dinheiro saiu, né, é o lastro econômico sim, disso. Então esse problema de gestão é grave. Em diversos casos eu já de pessoas que vieram procurar, o problema era mais de gestão. E aí o que o advogado tem que fazer? Ele tem que declinar para uma recuperação judicial, ele tem que sugerir uma consultoria, ele pode até dar uma consultoria, né, um turnaround, uma reorganização da empresa, pode até prestar esse serviço se ele presta, mas se ele não presta, declinar. O que eu às vezes observo de um ou outro caso de clientes que potenciais clientes que passaram pelo escritório, não entraram com a recuperação, porque não me pareceu adequado entrar com a recuperação, porque era mais um problema de gestão, poucos créditos sujeitos à recuperação, logo depois você vê a empresa com recuperação judicial com outro colega. entendi. E aí eu falava: "Meu Deus, mas como que ele vai entrar com a recuperação se 90% dos créditos podem ser cobrados paralelamente, via aval", que a gente conversava aqui antes do nosso bate-papo, né. Mas porque às vezes o colega fala: "Não, a recuperação é a sua saída. Você vai conseguir 80% de deságio". E nem sempre é assim. Você até consegue, é verdade, tem recuperações aí que você consegue valores consideráveis de deságio. Eh eh, Prazos de 10, 20 anos, né. O caso da Oi, por exemplo, tem credor lá, que eu trabalho que vai começar a receber o primeiro pagamento em 2048, Nossa. né. Estaremos aqui, Fernando, mas será que a empresa estará em 2048? Espero que sim, né, espero que ela esteja
ativa funcionando. Então, eu acho que esse problema de gestão é real. Colegas que não conseguem observar isso e orientam a recuperação ao invés de uma reorganização empresarial, também isso é ruim. Há umas 2 semanas ou 3, um ex-aluno entrou em contato comigo, ele queria marcar uma reunião, eu não podia por algum motivo e ele até marcou com outro colega, né, obviamente por questão de sigilo não vou mencionar o nome, mas é um colega até conhecido. E quando eu voltei de viagem eu falei: "Olha, eu tô com a agenda livre, fui consultar o colega tal, e ele até achou que não é caso de RJ, recomendou que eu procurasse uma organização empresarial". Eu falei: "Poxa, Poxa, que bacana. que legal, fazia tempo que eu não ouvia isso". Eu falei: "Perfeito". Aí ele falou: "Vamos marcar uma reunião?". Eu falei: "Não, se ele falou isso, eu acho que ele tem razão", Sim, porque ele trabalha para devedores. Então se ele declinou o cliente e falou: "Vai procurar uma reorganização", é porque ele viu seu fluxo de caixa, ele acha que tem viabilidade da empresa apertar aqui ou ali e conseguir renegociar com seus clientes sem eventualmente ter o ônus de entrar com uma recuperação judicial. sim, é o que a gente estava falando, né, uma análise global dos créditos, identificar se aqueles créditos conseguem, de fato ser reorganizados pelo procedimento ou se estão não ou se são não sujeitos em sua maioria, ou enfim, fiscais, por exemplo, Sim. com garantia de alienação fiduciária, etcétera. E a gente estava conversando antes de começar o podcast, que você me contou uma história pitoresca do pedido de, plano como é que era? Modelo de plano. Ah, Modelo de plano de recuperação modelo judicial, isso é o fim da picada, né. é um caso interessante, né, um colega, eh, entrou com uma recuperação para uma empresa, e e eu já havia até emitido uma opinião sobre a situação da empresa, que, na minha opinião, seria muito difí poderia entrar com a recuperação, mas como 80%, 90% dos créditos tinham cláusula garantia por aval, na garantia por aval, o aval não se sujeita à recuperação. Então, para quem está acompanhando a gente aí em casa, significa que você pode apresentar um plano com 80% de deságio, a empresa, o credor aprova 80% de deságio, recebe 20% na RJ e os outros 80% ele executa via aval. Legal, exatamente. Então, assim, ele vai conseguir os 100% dele, se obviamente o devedor e o avalista tiver patrimônio para isso. Então eu não via muito a situação, mas o fato é que eles entraram lá com a recuperação judicial e aí o colega, de repente, entra em contato e, por intermédio até dos 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 administradores, sócios da assistentes, né. empresa, falando: "Ah, poxa, bacana, a gente decidiu entrar com a RJ, a gente precisa de um plano, um modelo de plano de recuperação judicial". Eu falei: "Olha, não tem como dar Modelo de um plano. modelo de plano, cada empresa, Fernando, você sabe disso, tem a sua realidade, Sim, sim, tem os seus números, sim. eh, nós conversamos aqui antes, né, você tem que ver um plano que se adeque no seu fluxo de caixa, isso para qualquer dívida. Quando não tem recuperação, mas um cliente tem que pagar algum valor, eu falo para o cliente: "Faça uma proposta". "Ah, mas eu quero uma proposta tal", eu falei: "Não é muito agressiva? Pensa numa proposta que encaixe Encaixa o seu fluxo. no seu fluxo. Sim. Não adianta prometer algo que você não vai cumprir, porque é pior. Aí vai incidir multa, o processo vai ser retomado". Então, quando pediu modelo, eu falei: "Mas qual modelo? Não existe modelo, né, tem padrões. Você vai lá e pede deságio em parcelamento tantas vezes, mas você tem que avaliar a sua realidade, Sim. né". Aí falei para o colega, falou: "Ó, tem um processo aqui que a gente trabalha, teve um modelo para esse cliente, que a consultoria avaliou que seria possível cumprir em 20 anos, assim, é só para você entender como é que poderia ser um plano, mas, dá uma lida lá no artigo 50, você tem um rol exemplificativo de várias Várias possibilidades de possibilidades, plano, exatamente. e aí você pode apresentar uma delas". É o ideal, né, que a gente estava conversando também. O espírito da lei qual é, né, você tem os pactos anteriormente celebrados, que você não conseguiu honrar, porque está com dificuldade financeira, então em tese, o que deve se procurar é qual o máximo de pagamento que eu consigo fazer me recuperando, né. Perfeito. É esse o caminho que a empresa tem que seguir, e eu acho que deveria cada vez mais,
a gente vê esse tipo de caminho, porque seriam exceções bem vistas pelo mercado. Se você não tem aquele plano de prateleira, porque quando ele perguntou para você, você já imagina, né? 80% de deságio, 10 anos para pagar, correção pela TR, né? Enfim, carência de 2 anos. Você vê, pô, Juros de 0,5% ao ano. pedido de carência de 2 anos, né? Aí, assim, demorou pra caramba pra homologar o plano, não alterou a carência. Quer dizer, que 2 anos são esses? É. Enfim, mas se você tem um plano com racional econômico correto, de acordo com o seu fluxo, diferente dos planos habituais, na minha visão, a chance de você conseguir aprovar Aumenta. muito, porque os seus credores eles vão confiar de fato que aquele plano é o que você consegue suportar. Então, eu gostaria muito de ver bons exemplos assim na área. Claro que existem bons exemplos também, né? A gente vê também bons exemplos, mas deveriam aumentar um pouco mais, né? De quantidade. Concordo com você, Fernando. Hoje você acaba indo tudo no mesmo no mesmo caminho do rio, né, no leito do Sim, rio, todo mundo ali fazendo o aquele mesmo modelo modelo. mesmo modelo padrão, como se as empresas fossem todas iguais. E aí o que acontece? O credor também ele fica irritado. Sim. O credor fala: "Não, mas espera aí, também 80%, 10, 20 anos, não, aí eu também não quero, eu prefiro quebrar", E qual foi o né. racional disso, né? Molhou o dedo depois pra cima e falou: "Quero 80% de deságio", mas de Isso, onde, né? exatamente. 80, às vezes o passivo, qualquer 0,1% para cima ou para baixo é um valor exorbitante. Como é que Exatamente, esse número redondo, né, uma coisa esquisita, né. exatamente, número redondinho. É, Não tem nenhum ele teria que fazer uma comparação, olha, se eu cortar isso, aquilo, vai sobrar X por mês. isso, Esse X por mês corresponde à dívida a tantos por cento, então eu quero um desconto de tal e eu vou pagando isso numa projeção lá de, sei lá, 10 anos, que seja, 20 anos. Eu sinto que falta esse tipo de análise um pouquinho mais acurada por quem assessora algumas empresas, obviamente não estou generalizando, mas eu vejo isso com uma certa frequência e olha que eu sou advogado, hein. Eu vejo isso nos processos que a gente vai acompanhando. Imagino os administradores, os juízes, etcétera, que veem planos, assim, escatológicos e às vezes o credor já cansado quebra. Fala assim: "Não, vou votar pela quebra, porque para mim não". Acompanhei um caso em que os credores assim, foi por unanimidade mesmo, não tinham muitos credores, mas foi por unanimidade. Eh, Sei que o advogado entrou em contato com os credores para tentar negociar antes da assembleia alguma coisa, mas eles falaram: "Não, o seu pedido está tão fora da realidade que a gente já colocou como perda. sim. A gente já contabilizou como perda e vamos votar pela unanimidade", e votou pela unanimidade, a empresa quebrou. E Bruno, a gente está falando bastante da parte prática, né, mas você é um professor, de longa data, eu queria, Os cabelos brancos mostram. Já. eu queria entender contigo o que a academia pensa na graduação, porque, a gente também dá aula em pós, Sim. etcétera, mas você é bastante focado também na graduação. O que que o pessoal que está na faculdade ainda entende sobre recuperação e fala, o que que eles imaginam que é esse universo, quando eles se formarem, explorar esse tipo de lei? Eles ainda têm a parte pensam na parte romântica, não pensam tanto, você obviamente passa a parte prática Sim, para eles, né? faz. Mas me conta por um pouquinho o que que eles acham. Bom, é interessante isso que você questionou. Na pós-graduação, né, nos cursos que a gente participa, os cursos que você organiza, a gente trata muito de aspectos práticos, Sim, aspectos peculiares, né, para solucionar problemas do dia a dia. porque são as pessoas que estão operando, né, Exatamente, então a gente está resolvendo problema sim, e, obviamente, um aluno de pós, etcétera, vai questionar os problemas do dia a dia. sim, Ele quer resolver um problema, ele quer saber do Bruno Boris, do Fernando Pompeu, o que que eles acham do novo projeto que eu vou ter ali. sim. Ou do caso concreto dele, Ou eles querem: "Olha, que você faria?", né, imagina uma situação dessa, são consultas a toda aula, né. uma hipótese aqui, uma É isso, hipótese, é, imaginando. um amigo meu falou, né. Exatamente. E na graduação é engraçado, porque é um pouco distante, não são todos os alunos que trabalham com o direito recuperacional ou o direito falimentar, alguns trabalham, eu sempre pergunto, tem salas lá no Mackenzie, por exemplo, que eu pergunto, não tem ninguém. É, Eu falo: "Mas porque não é uma tem área mesmo?". específica, né. Não tem ninguém. Em uma outra sala tem 2 ou 3 que trabalham nos conhecidos, né,
nos escritórios e de advocacia e nos administradores que a gente conhece, Uhum. e tudo bem, mas a maioria não conhece. Então a sensação, que eles têm, primeiro, é que o processo falimentar, antes das aulas, né, não serve para nada. Porque é engraçado, eles entendem que o processo falimentar ele é moroso, e ele não tem finalidade específica, e o dinheiro se esvai, né. E de fato, acho que tem um histórico do decreto 7661 de 45, e alguns casos famosos, Sulfabril, etc., que demoraram muitos anos, e eu acho que ficou essa mentalidade na cabeça dos pais que passaram para os alunos, eles sentem um pouco disso. Eles gostam até mais de ter aula de recuperação, né, do que falência, Falência. porque a falência eles entendem que: "Bom, mas a empresa não morreu?" Eu falo: Uhum. "Não, o empresário pode voltar até a operar." A 1412, eh eh, que alterou, Trouxe boas alterações trouxe boas alterações para pra falência. a falência, para o empresário eventualmente voltar a operar, eh, o empresário pode na verdade até poderia antes, mas a lei era tão pesada que praticamente ele não voltava a operar, não oficialmente, né, Sim, sim. não oficialmente. Então é possível a empresa voltar. Aqui a falência tem um sentimento de morte da empresa, Sim, né. A recuperação era diferente. Então, eles têm essa visão. E na recuperação eles têm uma visão mais atualizada, porque eles acompanham Americanas, Oi, sim. as grandes empresas, 1, 2, 3 milhas. E o que eu tenho de aluno que está Que é envolvido, credor também? que é credor da 1, 2, 3 Puxa milhas, vida. etcétera. Esse é um aspecto, que é um aspecto até engraçado, né, que tem uma meia verdade aí, e aí o Fernando vai poder falar isso para vocês, mas, não, eu quero trabalhar com recuperação de empresas, porque eu quero ser, tem muita gente querendo ser administrador judicial. Por quê? Ah, porque envolve muito dinheiro, então eu quero ter uma profissão que me remunere bem, ou ser advogado, de credor. Aí eu falo: "Bom, olha, advogado de credor, às vezes, né, claro, a gente, veja, eu tenho minha remuneração, eu cobro dos meus clientes, tem alguns casos de êxito, né, nas habilitações, etcétera, mas existem casos que a gente se habilita, acompanha a falência e provavelmente não vai ganhar, porque não tem ativo para chegar na classe que a gente representa. Isso pode acontecer, né. Obviamente sou remunerado, por isso, mas a remuneração varia muito. Eu tento explicar isso para os Sim, alunos, varia muito. Se você tem um crédito que você sabe que não vai receber, você nunca vai pagar para o advogado, então ele não vai receber nada sim. mesmo por isso, né. E do administrador, acho que até você, pode dar sua opinião, mas tem obviamente recuperações ou falências que existem ativos, ou a empresa recuperando ainda tem caixa para poder custear o administrador, que tem limite legal, inclusive, Sim, tem sim. um teto, não é um dinheiro infinito como as pessoas pensam, nem para advogado, né. Embora o advogado possa cobrar livremente, o administrador tem tetos, Sim. previstos na lei, e eu sei, né, que tem muitos administradores, Fernando aqui pode até compartilhar com a gente, que às vezes aceitam trabalhar para mostrar o trabalho para o juiz, aceitam trabalhar por valores que em tese não vão remunerar adequadamente os profissionais que você tem no escritório. Sim, tem muito disso. Tem muitos casos que, não são rentáveis e o que se fala muito do percentual, né. Poxa, o administrador judicial ele ganha 5% do passivo, né. Primeiro não é uma verdade, É, né, porque, tem outros critérios, né, tem outros pra fixar. critérios é até 5% o limite, e eu costumo falar muito, inclusive tem um material publicado a respeito disso em livros, etcétera. O honorário do administrador judicial, ele na minha visão tem que ser feito por hora. Então você tem que mensurar as horas de trabalho, identificar, fazer e toda a atividade que você vai prestar, e depois, nesse resultado de horas estimadas, você tem que verificar se está adequado ao percentual. Então não é que você vai cobrar, 5%, não, você vai fazer a estimativa de horas e vai chegar no produto Que e vai você falar: "Bom, gastou efetivamente. esse produto aqui, ele está até 5%? Tá. E aí, ok, você vai apresentar uma proposta de honorários assim. Tanto que eu nunca tive, uma proposta de honorários com menos de 2 casas depois da vírgula. Nunca é, 4%, 5%, 3%, não. É sempre uma proposta, quebrada, por quê? Porque é de acordo com as horas estimadas e muitas vezes o processo também transcende o tempo que ele deveria tramitar, e aí obviamente tem que ter honorários complementares.
Existe às vezes discussão: "Poxa, mas você vai pedir honorários complementares, mas você os honorários já foram fixados". Igual o perito. O perito não cobra Se honorário se suplementar você quando fez o pelo trabalho extrapola é. a previsão inicial? Se você fez pelo tempo e você tem que fazer pelo tempo, porque tem que ter um alinhamento, tem que estar adequado, se o processo é pra tramitar, por X, ele tramita por 3x, se você não aumentar o e não requerer honorário complementar, quer dizer que você, quando mensurou errado, Perfeito. ou mensurou inflado, e na verdade a ideia é mensurar o adequado, né. O que eu gosto da área, que a gente costuma falar para os alunos, né, procurem conhecer a área, estudar, é que é uma área muito específica. Então quem de fato, se interessa e estuda, vai ter oportunidade de trabalho, porque a gente sabe a dificuldade que nós temos para contratar nos nossos escritórios. Então é uma área que ela vai rentabilizar para o aluno, porque, ele vai ser muitas vezes uma mosca branca, alguém que de fato entenda, Exatamente. é difícil. Então a gente estimula nesse ponto. Agora não tenha a falsa impressão que você vai, enriquecer, com uma atividade, determinada, simplesmente porque dá dinheiro. Não, muitas vezes não é assim, não é essa a ideia que você tem que ter, e a prática, inclusive tem inadimplências e etcétera, a prática não se concretiza se É você tiver essa expectativa, né. é verdade. Não é simplesmente: "Ah, tal área é uma área, que remunera bem". Sim, mas você tem que ser uma pessoa estudiosa, Estudiosa, poxa, se manter aplicada. Sim. atualizada, tem que estudar os casos com perspicácia para poder atender o escopo do seu cliente. É claro que tem áreas que demandam mais profissionais, porque você não encontra. Então, a área ainda recuperacional e falimentar, ela demanda mais profissionais e é de fato, você acaba às vezes virando uma mosca branca, mas também tem que prestar um bom Bom serviço. trabalho. Ah, eu Tem que gostar muito de ler, porque os processos são quilométricos, né, não são é, os processos habituais, os incidentes são exato, vários e também grandes, então exatamente. não é simples assim. E tem que gostar da área empresarial, porque é uma área multidisciplinar, envolve tudo. Você Envolve mesmo tudo. falou agora porque tem créditos que não vão entrar, fiscais, alienação fiduciária, ou seja, Então você você tem vai para o direito empresarial, civil, tributário, contratual. contratual, exatamente. E então eu sinto que na academia às vezes tem um pouco dessa visão que a gente tenta afastar um pouco, porque senão eu vou falar: "Ó, vai estudar direito marítimo, também tem poucos profissionais". Sim, Mas assim, não é um nicho também que você entra com facilidade. Não basta você falar: "Quero trabalhar com direito marítimo". Não, você tem que estudar, você tem que se preparar, não é tão simples assim. E teve uma vez que eu dei um exemplo, que eu peguei um caso de falência, há muitos anos lá no escritório, que a gente acompanhava por um credor, que não recebeu, tá. O credor não recebeu, a gente recebia uma mensalidade por mês, só para manutenção do caso, então a gente não tinha lucro com essa sim. operação. E se a gente conseguisse, acompanhando o processo, receber, se houvesse levantamento de ativos que chegasse na classe, a gente teria 20%. Como não teve, a gente não Não recebeu. teve. Então é isso. Então o advogado, do credor, nesse caso, não recebeu, só recebeu a manutenção lá para acompanhar o processo, pagar sistema de acompanhamento processual, pagar estagiário, advogado, é isso. Então não teve lucro. E e eu lembro que o credor até questionou: "Ah, mas eu fui ver lá o processo", porque o processo é digital, ele quer ver, e eu vi que o administrador judicial tem direito a doar R$ 1.000.000, que é o valor residual, 40% residual no final. E eu falei: "É, ele tem direito a receber isso, mas pô, mas como é que funciona?" Eu falei: "Ó, de cada uma parte que entra, ele é depositado 40% para ao final, quando ele presta as contas de tudo que ele fez, quando não tem mais Caso de ativo falência, né. na falência, Uhum. ele levanta aquilo ali". Eu falei assim: "Faz uma conta aqui comigo", o processo tinha 25 anos. Então, quanto que Eu falei: "Pega esse 1.000.000, divide dividido no por tempo. mês", dava, Fernando, R$ 2.000, assim, eu fiz a as contas do processo, dava lá 2.000 e dava até mais, sei lá, dava, sei lá, R$ 3.000. Dava até bastante, porque tem processo que a gente faz essa conta, dá centavos. É isso aí. Dá pra você andar se dá ainda, então Exato. não é um oceano azul, não é um mar de rosas, tá longe de ser. Então eu falei o seguinte: "Olha só, esse administrador, ele já ganhou uma parte, porque é uma subsistência dele, ele ganha periodicamente vendendo os ativos, mas quase metade de tudo que ele vai vender é condicionado ao final do processo. Um processo de 25 anos, divide isso por mês, vai dar, que seja, R$ 3.000 por mês. É muito dinheiro para você esbanjar, e tem casos
como o Fernando mencionou. Eu vi um caso que eu acompanhei, um caso aqui de São Paulo, e nesse eu estava pelo devedor, ele quebrou na crise de 2015, quebrou mesmo, pagou todos os trabalhadores, mas não conseguiu pagar os bancos, ele quebrou. O administrador, a empresa teve a falência decretada, o juiz fixou uma caução para o administrador assumir de R$ 5.000, Né? isso em 2016, R$ 5.000, Isso é comum. uma caução. O banco que pediu a falência depositou e o processo tramitou. Encerrou no começo do ano. A falência encerrou, Uhum. né? Sabe quanto o administrador arrecadou? Ele conseguiu. Arrecadou? Ele arrecadou. R$ 10.000. Pois é. R$ 10.000. Então ele arrecadou R$ 10.000. Ele vai receber a caução e 5% desses R$ 10.000, a grosso modo, Sim. né? Para cuidar de um processo por 10 anos. Pois é. Então tem essas Sim. peculiaridades que são muitas, não é um caso particular não, são vários casos assim. Mas, por outro lado, de fato, é uma área que demanda bastante profissionais, quer dizer, minto, tem poucos profissionais habilitados Sim, e, por conta disso, de fato, acabam sendo moscas brancas é quem verdade. trabalha direitinho na área. Mas, aproveitando esse gancho da parte acadêmica, Bruno, vamos falar um pouco de carreira. Claro. Você é professor do Mackenzie, você sabe o tanto de elogios que eu teço para o Mackenzie o tempo inteiro, porque eu tenho muitos estagiários e funcionários, advogados, que vieram do Mackenzie. Faculdade, na minha visão, espetacular. São Você escolhe excelentes bem também, profissionais. você seleciona bem. Eu peço também algumas indicações, se é bom que você, mas são excelentes profissionais. E você está nesse meio acadêmico há quanto tempo? Me conta um pouquinho da sua história, desde da formação. Tanto da parte acadêmica quanto da parte profissional também. Sim, na verdade, na área empresarial, eu comecei a atuar na área empresarial por um acaso, né? Procurando estágio, eu comecei a estagiar na área empresarial, que foi o primeiro estágio que apareceu. Acho que como uma boa parte, talvez, dos estudantes, né? Você começa a ter contato com o direito penal, principalmente, você fala, pô, direito penal talvez seja algo interessante. Direito penal, na época, no Mackenzie, tinha no primeiro semestre. Eles davam no primeiro semestre. Hoje eu acho que não mais. Não é a minha grade, mas eu acho que não dá no primeiro semestre. Os alunos entrando na faculdade gostam dos casos polêmicos penal, né? Exatamente. Penal é bom para aluno, mas trabalhar com isso depois. É complicado, complicado. Mas também eh eh, tem pouca vaga, né, pra Sim, sim, você precisa de bons profissionais, né, sim. na área criminal. E a minha primeira oportunidade foi na área empresarial e eu acabei dessa área empresarial indo depois para uma empresa, fui para um banco e depois acabei seguindo a minha carreira na área empresarial como advogado de grandes escritórios e depois de um tempo eu decidi constituir a minha sociedade, né. Devo muito até aos outros escritórios que eu trabalhei, se aprende muito. Uhum. Às vezes a gente passa pelo escritório e fala: "Ah, ele está tomando uma decisão errada", a gente tem uma certa prepotência, o estudante de direito tem uma certa Tem, prepotência, tem. né. E aí E depois fala: "Nossa, eu acho que eu fui um pouco injusto, foi eu tô tomando essa mesma decisão". exatamente, Fernando falou: "Nossa, bem que ele falava isso, né". Nisso eu concordo com ele. Com aquele outro eu não concordo, mas nisso eu concordo com ele. Então a área empresarial acabou me tomando, né. Foi um acaso e eu gosto da área empresarial, eu gosto até hoje, atuo até hoje. A área acadêmica ocorreu por um acaso, sabe, ocorreu por um acaso. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu tive uma experiência não muito agradável com um professor, e há muitos anos, na época de graduação, Te desafiou. né É, isso eu imaginei. e isso me desafiou, porque uma coisa que eu prezo e eu prometi para mim que eu nunca faria, seria maltratar um aluno ou tentar pressioná-lo publicamente perante os demais, né, que foi uma situação mais ou menos assim. Entendi. Eu fiz uma pergunta que talvez ele tenha sentido um pouco ofendido, e eu fui bem transparente com ele, a gente não tinha Google na época para pesquisar. Eu não entendi uma matéria, fui estudar em casa de maneira resumida, li um livro, voltei e falei: "Professor, mas eu li no livro tal, um autor que fala um pouco diferente do que o senhor fala. Qual linha eu sigo?". Veja, essa foi a minha pergunta. E ele, sei lá por qual motivo, foi lá e quis me desmoralizar, falou: "Ó, o que o Boris está falando tá errado, não escuta o que ele está falando, a peça correta não é essa". Eu não entendi nada, perguntei novamente, ele não respondeu, foi um pouco grosseiro,
Aí os colegas da sala: "Boris, para de perguntar para ele que ele vai arrebentar com a sala". Eu falei: "Não". Depois, quando acabou a aula, eu expliquei para o pessoal. Eu falei: "Olha, eu tô na dúvida se 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 eu alego aqui que se é fumus boni iuris". A discussão era no mandado de segurança, se é direito líquido e certo, você alega fumus boni iuris ou não precisa? Tinha autores que falavam: "Se o direito é líquido e certo, para que fumus boni iuris? Para que fumaça do bom direito?". Eu falei: "É lógico". Eu falei: "Não tem". E ele falava: "Não, tem que alegar fumaça do bom direito". E o livro falava o contrário. Eu falei: "Ó, Se é líquido e certo, se é líquido e não certo, não tem fumaça, dúvida. não precisa de dúvida". É. Perfeito. E foi essa a pergunta. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né, e Ah, depois o time dele deve ter perdido no dia, deve ser, vai saber pra quem torcia. deve ser. Como a Ponte ganhou do Guarani há pouco, devia ser um professor, um bugrinho. Devia ser um buguinho, né, é. Mas já tá acostumado a perder pra Ponte, mas enfim. E aí eu sei que isso me provocou, e eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu me formei, eu fui fazer uma especialização em direito do consumidor, fiz uma especialização, e aí eu falei: "Quero montar um grupo de estudo de direito do consumidor". Voltei para a universidade que eu me formei, que era o Mackenzie, e montei um grupo de estudos de direito do consumidor, que modéstia à parte foi um sucesso, Legal. porque eu dava como eu trabalhava com empresa, eu falei: "Eu vou dar a visão da empresa e a visão do consumidor", Consultor, porque, sim. eh, direito do consumidor, muitas pessoas pensam: "Ah, direito do consumidor, o consumidor ganha tudo". Não ganha. Se ganhasse, eu não teria trabalho. Uhum. Se o consumidor ganhasse tudo, eu não teria trabalho no escritório, porque eu trabalho para a empresa. Então eu comecei a fazer essa essa forma diferente, né, digamos assim, e foi um sucesso. O pessoal procurava mais, aí que eu comecei a lecionar na área de direito do consumidor, que hoje ela está no guarda-chuva direito empresarial, né, é considerada do núcleo de direito empresarial, e acabei, tendo oportunidade de lecionar no Mackenzie, assumi matérias de direito empresarial. Direito do consumidor, que foi minha primeira matéria, hoje dificilmente eu consigo lecionar. Hã. Tem outros colegas ali com mais, capacidade até do que eu, que leciona essa matéria. Mas eu foco hoje em empresarial, recuperação de empresas e falência. Então foi esse o meu caminho. Então nem era uma vontade minha inicial ser professor. Eu queria ser advogado, isso Aham. eu tinha na minha cabeça. Eu quero ser advogado, muito inspirado por filme. Não tinha Suits na nossa época. Eu ia falar isso. Mas tinham muitos filmes, São muitos filmes, muito bacanas, viu. e eu me imaginava, eu gosto de ser um advogado combativo. Sim. É isso que eu quero fazer. E eu acho que acabei indo nesse caminho, da vida acadêmica, que me ajuda muito. Bom, você é da vida acadêmica também, você sabe que mantém a gente atualizado, Sim, sim. mantém, nos mantém em contato com os alunos. Quem mais estuda é o professor, né. É, Não tem como fugir disso, porque senão você não vai conseguir passar o conteúdo. exatamente. E às vezes tem aluno que trabalha com a Sim, matéria, e ele sim. traz aquela consulta. Quantas vezes você é prova disso, quantas vezes o aluno tem um caso e o chefe fala: "Vai lá e pergunta Vai para lá e o pergunta pro professor". professor, lógico, porque ele quer também saber uma segunda opinião Exato, profissional, né. exatamente. E eu acabei entrando na carreira acadêmica, que é cansativa, Sim, né, é uma carreira que as pessoas pensam que não, mas ela é muito cansativa, sim, poxa. ela é extenuante, as salas demandam, né. Bom, pós-graduação demanda, aula de graduação demanda, então é um trabalho que cansa. E não é só a aula, né, Bruno, assim, a hora aula, ela tem que ser toda preparada Sim, anteriormente, depois as avaliações tem que ser todas corrigidas, exatamente. lançamento de no deve ser um negócio, assim, você trabalha muito mais horas do que de fato, né. E corrigir, os trabalhos, né, as provas, demanda muito tempo. Sim. Eu lembro da minha primeira atividade como professor, e aí eu percebi que não funcionava, pelo menos comigo, não estou falando que os outros professores não leem, não é isso. Quando eu apliquei um trabalho, uma turma imagina, uma turma aqui em São Paulo, no Mackenzie, de 80 alunos. Eu falei: "Não, é um trabalho de direito consumidor X". "Quantas páginas, professor?". "Ah, no mínimo 15, sei lá, mínimo 10". Aí o professor falava. Foi pra 1.200 ou 800, né. Fernando do céu, eu quando chegaram os trabalhos, eu comecei a ler e eu via que eu não vencia É, aquilo. não tem como, Eu não em casa. vencia, eu corrigia tudo, eu viajava a trabalho, advogado júnior, eles te mandam: "Vai fazer uma audiência em Manaus", você vai. Eu usava o tempo do avião e ficava Para corrigir. corrigindo. Às vezes, eu falo até brincando para os alunos, tinha oportunidade de conhecer alguém do lado, né, tinha uma moça lá quando eu era solteiro, né, obviamente, eu queria conhecer alguém,
Eu conheço a pessoa, conheço a menina ou vou corrigir trabalho? Vou corrigir A trabalho. gente É, trabalha. eu corrigi trabalho. Aí eu aprendi, hoje meus trabalhos têm no máximo 5 páginas. Não pode ter mais que 5 páginas para eu conseguir ler. Mas as provas têm linhas delimitadas, os alunos odeiam linhas delimitadas, porque eles querem argumentar. Sim. Eles querem fazer uma página de 30 linhas para falar: "Professor, de fato eu não falei nada, mas eu falei aqui". Isso aí não, isso aí ele não sabe, ele vai querer escrever mais ainda para tentar alguma coisa ser avaliado. É Exatamente, assim mesmo. né. Mas é algo muito prazeroso. A vida acadêmica me fez conhecer grandes amigos, eh, boas pessoas, então assim, eu sou uma pessoa que enxergo a vida do copo sempre meio cheio, né, então eu gosto muito da vida E acadêmica. você consegue fazer os seus alunos se interessarem bastante por direito empresarial, porque todas as vezes que eu estive lá no Mackenzie nas suas aulas, eu vejo os alunos muito interessados na matéria, né. É uma coisa bacana você despertar a paixão pelo direito empresarial, que é o que a gente conversou anteriormente, os alunos gostam bastante de penal, por exemplo, Sim. mas despertar para o empresarial, me conta o segredo. Bom, eu penso que as gerações que vêm, elas elas vão melhorando, a tendência é melhorar, né, eu penso isso que, eh, penso até para os meus filhos, né, como você pensa para os seus sonhos certamente é que seus filhos superem você, Ah, não tem e eu dúvida. quero que meus filhos me superem com muita facilidade. Então, eu fui uma geração nova em algum momento, e eu quis tentar fazer do meu jeito um pouco diferente. Então, o que eu procuro tentar trazer para os alunos é não deixar complicado, tentar simplificar e mostrar que tem o seu prazer você cuidar de um analisar um contrato, solucionar um problema para um cliente, você acompanhar uma recuperação que conseguiu terminar o período bienal de fiscalização e a empresa foi recuperada. Assim, é um ganho, você coloca a cabeça no travesseiro e você dorme tranquilo, Sim, né. Eu gosto disso, né. Infelizmente já trabalhei para devedores que a empresa quebrou, as pessoas ficam sem emprego, sim. as pessoas mandam currículo "Doutor, a empresa rescindiu tudo hoje, estou mandando o currículo para você". Aí você É, fala: "Poxa, é triste". sim. Então eu gosto de compartilhar essa realidade, com eles, conto as minhas experiências pessoais, eu falo, né. Os meus alunos conhecem a Gabi, né, meus alunos conhecem o Fernando, meus alunos conhecem a Brasil Trustee, eu menciono isso nas aulas, né. E eu acho que isso dá um pouco mais de vida, nas aulas para os alunos, quando você vai lá, de fato, os alunos gostam da matéria. Eu sempre dou um briefing antes: "Ó, o que que o administrador judicial faz? Olha como ele é importante, olha o que que ele faz, olha os relatórios mensais aqui que eles colocam no processo". Bacana. Então assim, eu me esforço, pra fazer isso, tá. É cansativo, é cansativo, às vezes lá em casa eu tenho uma pressão para diminuir isso. A gente vai entrar nesse tema também. Eu tenho uma pressão, acho que não só eu, talvez, né, É, você tem essa pressão também, todos temos, né. todos temos essa pressão, mas eu acho que isso também mantém a gente vivo, sabe. Sim, sim. Agora aproveitando o gancho então, e em casa? Porque é difícil você tocar um escritório, tocar as aulas, né, a pós-graduação, graduação que demanda muito, né, eu admiro muito o professor de graduação, porque de fato é uma outra pegada, é uma energia maior que você precisa dispensar, né, e conciliar isso com 2 filhos, inclusive de 7 meses agora, Mais novo. o recém-chegado, né. Como é que é? Primeiro, tá dormindo, não tá dormindo? É, Você, ele? bom, vamos lá. É difícil, Sim. né, quando nasce o primeiro filho, que eu falo para meus alunos, né, o Bruno Boris II, agora tem o Bruno Boris primeiro que sou eu, o Bruno Boris segundo e o terceiro. Quando o Bruno Boris primeiro nasceu, foi um choque, né, eu queria ficar mais com ele Sim. e você não tem tempo, né, pra isso. E nós pais passamos por isso também, não são só as mães que querem ficar mais com os É filhos, verdade, é complicado pra é gente. verdade. É. E mas lá em casa, pelo menos a Gabi nisso ela sabe que eu gosto de ficar com as crianças, e sempre que dá ela fala: "Ó, faz isso, pega ele na escola quando eu Sim. consigo, faça tal coisa, ó, ele vai gostar". Hoje, por exemplo, né, hoje foi um dia que ela me ligou e falou: "Ó,
amanhã você vai estar em São Paulo, né? Que eu fico entre São Paulo e Campinas, amanhã você vai estar em São Paulo, tá? Então você leva ele na escola porque ele falou que estava com saudade de você, quer que você leve. Eu falei: "Vou levar". Isso é tão bacana, né. Você E vai conversando, vai é, contando as coisas, delícia, delícia, né. é uma delícia. Uma das coisas que me fez pensar em reduzir e até parar mesmo, né, para focar no escritório e ficar mais com a Sim, família, sair da vida acadêmica foram os foram filhos, os filhos, né. né, foi isso. Mas ao mesmo tempo na academia, você quando auxilia alguém e você vê que funciona, às vezes o aluno nem dá muita bola para você, mas você vê que ele melhora, né, putz, é uma alegria também, né, Sim, eles são sim. eles são como se fossem filhos, né. Eu ia chegar É, nesse ponto. Sim, a gente vê a evolução, a gente fica feliz, né. exatamente, eles são como se fossem filhos. Faz tempo que eu uma vez eu fui homenageado pelos alunos, faz tempo, eu não tenho sido mais homenageado, acho que eles estão cansando de mim. Mas Até uma vez parece, Bruno. uma vez eu fui homenageado e eu falo uma coisa que é verdade, né, gostando ou não gostando de mim, né, eu passei pela vida de vocês. Vocês fazem Sim. parte da minha vida e eu faço parte da vida de vocês. E eu acho que é isso. Mas, assim, a vida é difícil de reorganizar, porque, eu fico dou aula à noite, não dou mais aula sábado de manhã, no começo da carreira era um inferno, dar aula sábado de manhã, sexta-feira à noite, então esses períodos mais complicados eu não dou, mas o tempo livre que eu tenho, vem a Gabi e fala: "Ó, tem jantar sexta-feira", então você dá aula segunda à noite, terça à noite, quarta à noite, não tem aula? Jantar. Quinta à noite você dá aula, sexta à noite, não tem aula? Jantar. Joga alguma coisa na agenda. Você tem alguma coisa na agenda. Então, assim, é é bem pesado, mas, por enquanto eu consigo fechar mais ou menos a conta. Não é a conta adequada, admito que não é. Gostaria de ficar mais com a minha família, mas são preços que a gente paga na vida, e eu acho que já tem que estar ciente disso, né. Mas serve como depoimento, porque, assim, vai ficar gravado, fica documentado e no futuro você mostra pra eles: "Olha o que o papai fazia aqui, ó, É pra verdade, conseguir, levar trabalho". Então quando reclamarem, tá aqui, ó, vejam que a verdade. vida não é fácil mesmo, né. É isso Eu aí, costumo verdade. dizer lá em casa que a vida não é um morango, né. Aí o meu mais novinho, que adora amendoim, fala: "É, papai, a vida não é um amendoim, tá". Aliás, o que ele mais gosta do avião é o amendoim. A Azul fica feliz da vida com ele, né, porque o que Meu ele mais filho gosta gosta de amendoim também. amendoim é aqueles aviõezinhos. E ele gosta de amendoim, é aquele amendoim japonês aí, É, exatamente. é o tranqueirinha lá que Isso. mas tem sal, até sódio, até Mas mas adora. que criança que não gosta. Ah, Nossa, sim, e o que que a gente também não gostava, né. é verdade. Poxa, Bruno, que bate-papo bacana. Acho que, assim, é bacana receber você aqui para falar de uma matéria que a gente gosta muito, Sim, né, recuperação de falência e também o direito empresarial no global, e de uma atividade profissional que nós gostamos muito sim, também, que é a parte acadêmica, é isso né. aí. Então, poxa, fico muito feliz com a sua vinda aqui. Quer deixar, redes sociais, do escritório, pessoal, para o pessoal te seguir? Bom, primeiro eu quero agradecer você, Fernando, que, eh, me tornei um amigo, um profissional respeitado, as referências que eu tenho de você que me passam sempre são boas, e isso é muito bom, né, no mundo atual, você, é importante que quando você vai se habilitar como um credor, por exemplo, você fala assim: "Ah, tal, é o Fernando que é o administrador, é o José que é administrador", e você fala: "Não, fica tranquilo que eu conheço, eu sei que o trabalho é sério". Então eu fico muito feliz, porque a gente sabe que o mercado é um mercado difícil, né, muito vilipendiado, Sim. né, até pelas pessoas que querem abusar do mercado, inclusive. É. E, obviamente, fiquei muito feliz pelo seu convite, o papo foi agradabilíssimo, falei até da minha família que eu amo, falei da academia que eu também amo, falei do escritório que eu também amo. Então, assim, obrigado pelo convite, espero que tenha sido útil esse bate-papo, né, que quem está acompanhando a gente aqui tenha absorvido alguma coisa. Sempre alguma coisa você absorve de alguém que fala alguma coisa, né. Sim. Pode ser 1%, mas aquele 1% você pega, se apropria e utiliza para o seu desenvolvimento. Bom, quem quiser entrar em contato comigo pode mandar mensagem lá no Instagram, Boris Bruno, no Instagram, Tudo junto, arroba tudo junto, isso, Boris Bruno. e arroba Boris Bruno. Uhum.
já tinha algum Bruno Boris lá que usou meu nome indevidamente. Indevidamente. E Indevidamente. tem que buscar aí. Então eu coloquei o Boris, Inverteu. inverti, @BorisBruno no Instagram, e aí lá vai ter o contato do escritório, o contato do Mackenzie, e se um dia estiver lá pelo Mackenzie, vai lá tomar um café. Vou convidar o Fernando agora para ir de novo no Mackenzie dar uma palestra lá para os alunos. Bruno, enfim, você está sempre convidado para voltar aqui e eu me sinto sempre convidado para ir para lá porque é sempre um prazer. Você, além de um grande amigo, é um excelente profissional, um professor muito adorado pelos alunos. Então eu chego lá, o clima é o melhor possível. Muito obrigado por fazer esse terceiro episódio aqui. A gente está nessa segunda temporada iniciando agora e eu peço a todos os telespectadores que não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e acompanharem os próximos episódios. Muito obrigado.